E hoje, capítulos 8 e 9 tratam de um dos temas. O tema geral do livro do Apocalipse é as últimas palavras. Nós tomamos emprestado este tema de Eugene Peterson. Eugene Peterson, autor norte-americano, infelizmente recentemente falecido, mas um servo de Deus que tantas obras publicou, tão importantes. Só lembrando a Bíblia, A Mensagem, que é uma tradução em linguagem contemporânea, é uma obra de Eugene Peterson. Foi traduzida para o português também, pelo pastor Luiz Saião, não é? Mas abençoadora aquela versão. Enfim, Eugene Peterson é um desses comentaristas, né, que conseguiu trazer, inclusive, alegria ao meu coração ao ler o livro de Apocalipse. Eu tinha muita dificuldade de ler e até de pregar sobre o livro de Apocalipse, não? Muitas imagens, muitos símbolos e dragão, 3 cabeças, 7 cabeças e tal, essas coisas assim. E cada um comentarista dizia uma coisa, mas Eugene Peterson, eu creio, chegou no núcleo daquilo que é o livro de Apocalipse. É um livro que trata das últimas palavras. E aí ele vem trabalhando, a gente já viu as últimas palavras sobre a igreja, as últimas palavras sobre o mal, as últimas palavras sobre as escrituras e assim por diante. E agora estamos chegando neste capítulo 8 e 9, quando ele trata das últimas palavras sobre a oração. Vocês se lembram, aliás, um pouco antes vamos ler o texto bíblico sobre o qual vamos fundamentar, Apocalipse capítulo 8, versículos 1 a 5. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Na última mensagem que pregamos sobre Apocalipse, a última palavra sobre o mal, nós concluímos, versículos, capítulos 6 e 7 do livro de Apocalipse, nós concluímos aquela reflexão percebendo que no capítulo 6, ou capítulo 6, começa com a abertura do primeiro selo, desses 7 selos. E o capítulo 8 fala do último selo aberto, Então é muito interessante porque nesses capítulos 6 e 7 está João tratando sobre o mal. Lembram-se, vimos os 4 cavalos e os seus símbolos, Cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo vermelho, e o primeiro cavalo, cavalo branco, diz o texto, capítulo 6 de Apocalipse, vamos só lembrar: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão: vem. E vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Pouco mais adiante, capítulo 19, o livro de Apocalipse vai dizer que quem está assentado sobre este cavalo branco é aquele que é a fiel testemunha, fiel e verdadeira testemunha. Não há dúvidas, quem está sentado sobre o cavalo branco é
o próprio Jesus, claro, aqui simbolicamente, dizendo que Jesus entra conosco no nosso campo de batalha, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. É Ele quem primeiro entra, mesmo que enfrentemos todas essas situações que os outros cavalos vão trazendo, enfermidade mortal, enfim, fome, etc, etc. Mesmo enfrentando essas situações, nós podemos ter a certeza, Jesus Cristo entra conosco no campo de batalha. E Ele vem primeiro, Ele entra em primeiro. A abertura do último selo, o sétimo selo, é este que está descrito aqui em Apocalipse capítulo 8. E ele fala das orações dos santos. No incensário com as orações dos santos, que o anjo tomou o incensário com as orações dos santos e as lançou na terra. Nós vamos ver o significado disso. Mas nós concluímos dizendo o seguinte, que a Bíblia, nesses dois capítulos, 6 e 7, ao tratar do mal, ela não explica o mal. Ela nem diz que o mal vai acabar. Mas há algo muito profundo quando nós vemos que o mal está cercado, digamos, limitado. Primeiro, por Cristo, que entra no campo de batalha conosco, e agora pelas orações dos santos. Ou seja, o mal está cercado por Cristo e pelas nossas orações. Amém, irmãos? Aquilo que o pastor Francisco chamou a nossa atenção. Então nós podemos ter a certeza que nas nossas batalhas nós temos Jesus ao nosso lado. Jesus vai à frente, mas também podemos ter a certeza que nossas orações serão ouvidas. Bem, João escreve sobre a sua condição ali nesses capítulos, a partir do capítulo 8, 8 e 9, ele começa a escrever sobre a sua condição. E ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava exilado na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa circunstância que João descreve, na verdade, capítulo 1, versículos 9 e 10, ele descreve a situação dele. Então, primeiro, ele estava exilado na ilha de Patmos, é esta a descrição: isolado, afastado de socorro e consolo, prisioneiro, exilado. Esta era a situação de João. E Eugene Peterson diz: na ilha de Patmos, Roma mostrou a João quem mandava. Quem mandava? Lembrando, em 2013 ou 2014, eu tive o privilégio de conhecer a ilha de Patmos. Eu fiquei muito espantado, porque fazia um sol muito bonito, e a ilha é uma coisa linda, para a gente ver o mar, etc. E eu disse: não é possível que aqui era o exílio, esse negócio aqui, eu queria até morar aqui. Mas o que acontece lá? Não tem água potável. A água tem que ser transportada. E vocês podem imaginar o que acontecia naquela época. Obviamente não tinha esta beleza tão grande. Pois bem, João teve os seus bens, se é que ele tinha tantos bens assim, mas lhes foram tirados, ele foi exilado. Ali ele estava sem socorro, sem liberdade para sair para um lado ou para o outro. E ali ele passou por esta experiência do exílio, onde ele não tinha socorro, onde os recursos até para alimentação eram parcos, pelo menos naquela época era muito mais, obviamente, onde ele sofria de saber de notícias que chegavam sobre o poder do Império Romano e a perseguição à igreja do Senhor Jesus. Pois bem, mas João diz algo também. Ele diz que não apenas estava exilado, mas ele estava no Espírito no dia do Senhor. O que é que João está dizendo aqui? Ele estava dizendo: eu estava exilado na ilha de Patmos, mas eu estava orando.
Ele estava orando em espírito. Ele não estava pensando em Deus. Ele não estava falando e até pregando, porque naquele contexto ele não tinha muito como fazer isto, mas João estava com Deus. Entenderam? Ele não estava falando sobre Deus, não estava fazendo uma palestra sobre Deus, ele estava com Deus. E é assim que a gente enfrenta as lutas e tempestades, falando com Deus, como cantamos há pouco. Falar com Deus é um privilégio, falar com Deus. Mas ele diz também que era o primeiro dia da semana. Sabe o que era o primeiro dia da semana para o Império Romano? Era o dia da celebração e da adoração do imperador. Já falamos sobre isso, Domiciano especialmente, o imperador daquele contexto, e assim como os demais imperadores, começou muito com Nero, eles gostavam de ser chamados de deuses e até semideuses, mas eles eram considerados assim. E eles exigiam a adoração deles como deuses. Isso tem acontecido na história, infelizmente, também com muitos líderes políticos. Basta lembrar Adolf Hitler na Alemanha nazista. Mas também temos, infelizmente, vários outros exemplos na história de líderes políticos que se viam como quase deuses. E há muitas pessoas que idolatram esses deuses, e era o que acontecia naquele contexto. Portanto, quando João diz, eu estava no primeiro dia da semana, em espírito orando, ele não apenas está dizendo, eu estou aqui na presença de Deus, mas ele está dizendo, eu estou adorando o único que merece a minha lealdade e a minha adoração, o Senhor. Naquele domingo, em oração, Deus mostrava a João quem de fato mandava. Não era o imperador que mandava, embora pudesse parecer por todas as circunstâncias, mas era o Senhor quem de fato mandava. As últimas palavras da revelação, portanto, falam sobre a última palavra da oração, ou sobre a oração. Há algumas verdades sobre a oração que nós queremos aqui, nesta manhã, perceber, e que João nos traz através de três imagens pelas quais vamos passar rapidamente. E a primeira imagem é esta: o silêncio no céu. Tem uma piadinha, né? É um pouco esquisita, que dizem que as mulheres não vão para o céu porque houve silêncio no céu por quase meia hora. Mas os homens falam muito mais do que vocês. Conversa fiada, não é? Falam muito mais. Mas é interessante este aspecto. Houve silêncio no céu. Olha o que diz o verso 1. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. A pergunta que devia permear a cabeça e a mente daqueles cristãos que enfrentavam perseguição, luta, zombaria, sofrimento, morte, era esta: Deus realmente ouve as orações? Ele de fato ouve as orações? Será que Deus está ouvindo? Vocês podem imaginar isso? O Império Romano, com todo o poder, está aqui nos cercando. João, o apóstolo, é mandado para um exílio. Será que Deus ouve a oração? Será que a igreja não estava orando para que Deus libertasse ou não permitisse que João fosse exilado? Obviamente, esta pergunta vem. O que o silêncio no céu por quase meia hora quer nos dizer? Vejam bem, o Apocalipse fala muito de trombetas, de ruído, de trovões, de muito barulho. E Eugene Peterson fala assim: vivemos em um mundo barulhento. O mundo é uma multidão onde todos falam ao mesmo tempo, não só as mulheres. Verdade seja dita. Falam ao mesmo tempo, ninguém se dispõe e nem é capaz de ouvir.
Mas o que o Apocalipse está nos dizendo é: Deus ouve. O silêncio no céu quer dizer isso. Deus está ouvindo. Tudo o que falamos, cada gemido, cada murmúrio, cada tentativa de oração, Ele ouve tudo, meus amados irmãos. Tudo no céu naquele momento se aquieta. As vozes elevadas dos anjos, as trombetas que eles tocavam, as mensagens penetrantes, os cânticos retumbantes do trono, tudo fica quieto enquanto Deus ouve. Nenhuma de nossas palavras se perderá em um turbilhão de vozes. As nossas orações são ouvidas. Segunda imagem que João nos traz é a mistura de incenso com as orações. Está no versículo 3. Veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Uma segunda e importante pergunta é: que orações Deus ouve? Ele ouve todas as orações? Observem, meus amados irmãos, que enquanto o conflito entre o bem e o mal decorria, subiam aos céus as orações dos cristãos do primeiro século, espalhados por todo o Império Romano. Enquanto faz-se silêncio no céu, um anjo vem para frente do altar de Deus com um incensário e mistura as orações dos cristãos com incenso. O que é o incenso? O incenso é uma substância resinosa, aromática, não é? Exala um perfume e ao ser queimada, ela é usada como parte de liturgias, cerimônias e outros, como também sacrifícios religiosos. E ela emite esse odor penetrante que nos faz lembrar a expressão que aparece tantas vezes no Antigo Testamento, não é? Que a oração suba diante do altar como cheiro suave diante do Senhor. O que quer dizer isto, meus amados irmãos? A ideia é que honramos a Deus e agradamos a Deus com as nossas orações. Uma pergunta que se faz é: para que orar? Para que orar, afinal de contas? Porque o Evangelho, em Mateus capítulo 6, a oração onde Jesus ensina a orar, ele diz o seguinte: não repitam, não sejam as vossas orações vãs repetições, porque o vosso Pai que está nos céus sabe de antemão tudo o que vocês precisam, tudo que vocês precisam, tudo que vocês necessitam. E alguém então perguntaria: para que orar? Deus já sabe. E isso traz-nos uma inquietação muito grande, porque muitas vezes ocorre em nossa mente, pode ocorrer em nossa mente a ideia de que Deus precisa ser informado. Ele não sabe. Ele não sabe das coisas que estão acontecendo a nós. Então nós precisamos informar a Deus: ó Deus, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Ó Senhor, age. Ó Senhor, opera. Como se as orações tivessem esse objetivo, não apenas de informar a Deus, mas motivar a Deus a fazer aquilo que Ele devia fazer. Nós vamos ver um pouquinho mais hoje à noite sobre isso. João Calvino escreveu algo muito profundo. Ele diz: as nossas orações não são para informar a Deus como se Ele não soubesse de tudo. As nossas orações não são para motivar Deus a agir como se Ele não tivesse o prazer de agir e nos dar todo o bem que precisamos. Mas as nossas orações, na verdade, são para nós mesmos, elas se voltam para nós mesmos. São para que nós tenhamos a absoluta consciência que sem o Senhor nós nada podemos. Dependemos dEle, precisamos dEle, carecemos dEle.
Sim, Deus ouve as orações, mas a mistura com o incenso era para que tornassem as orações cheiro suave diante de Deus. Então vai ser muito interessante, porque o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos pedir como convém. Por quê? Tiago vai explicar. Ele vai dizer, nós pedimos de acordo com os nossos, muitas vezes, desejos maus, os nossos deleites. Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então a ideia de misturar as orações, como está aí em Apocalipse, com incenso, para que elas subam diante do altar como um cheiro suave, é obviamente uma expressão simbólica, é isto, é que as nossas orações precisam ser matizadas pela vontade de Deus. Qual é a motivação para orar? O que é que você está pedindo? Alguns anos atrás, eu passei uma situação de muita injustiça e, de certo modo, perseguição de algumas pessoas. E eu me lembro que nos primeiros momentos eu comecei a colocar em oração diante de Deus aquele problema. E a minha oração, no começo, eu devo confessar, era no sentido que Deus castigasse aquelas pessoas. Senhor, destrói, Senhor. Destrói esses inimigos. Mas eram crentes, eram membros de igreja. E eu me lembro que na medida em que eu fui avançando nessas orações e fui orando, e a situação foi piorando, eu comecei a mudar. Não por mim mesmo. Eu creio que foi uma ação do Espírito Santo de Deus em meu coração. Até que eu cheguei ao ponto de orar pedindo misericórdia pelas pessoas. Não mais pedindo castigo, mas misericórdia. E foi muito interessante porque eu aprendi com meu pai, uma ocasião, ele contando que ele passou também uma situação muito difícil numa certa igreja. E ele disse que ele ia orar todas as manhãs, fazendo a sua devocional. E quando ele pensava em orar e mencionar o nome de duas pessoas que fizeram muito mal a ele, ele disse que não conseguia. Ele sentiu uma dor tremenda. E meu pai me contava com muita emoção que chegou um dia em que ele orou, mencionou os nomes e não sentiu mais dor. Estava curado. Estava curado. A oração do meu pai naquele momento foi misturada com incenso. Subiu ao altar do Senhor como cheiro suave. Por isso, quando a gente pergunta, Deus ouve todas as orações? Claro que ouve, num certo sentido, mas é preciso entender que ouvir as nossas orações precisam chegar diante do altar. Se nós queremos que elas sejam ouvidas, que elas cheguem ao altar como cheiro suave ao Senhor. Que nas suas motivações e no seu conteúdo elas sejam santificadas. Santificadas. Que nenhuma má ação ou má vontade esteja em nós. Há uma expressão no Salmo 137 muito forte. Os salmos, eles eram muitas vezes usados como orações e até como cânticos. E o Salmo 137, ele começa falando de um momento muito difícil no povo de Israel. Foi em 586, mais ou menos, quando a Babilônia invadiu o reino de Judá.
invadiu Jerusalém, destruiu o templo, houve matança, e os babilônicos levaram alguns exilados. E então eles escreveram, um deles escreveu este Salmo 137. Ele começa dizendo: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos a chorar, lembrando-nos de Sião. Nas palmeiras ou nos salgueiros que ali havia, penduramos as nossas harpas. Pararam de louvar. E ele vai descrevendo tudo aquilo que ele está vivendo. Até que no último verso, este salmo vai dizer o seguinte: feliz, ó Babilônia, aquele que pegar numa de tuas criancinhas e der com ela nas pedras. Vingança, sentimento de vingança, não é cheiro suave diante do Senhor. É por isso que as nossas orações, para subir como cheiro suave diante do Senhor, precisam ser santificadas. Qual é a sua motivação a orar? Qual é o conteúdo da sua petição? Nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor, o Espírito do Senhor, é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em último lugar, a terceira imagem que João nos dá da oração é a volta das orações. Versículo 5 diz: depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, o lançou sobre a terra, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Encheu do fogo do altar, e ele foi lançado sobre a terra. Deus ouve as orações. As orações misturadas com incenso, isto é, purificadas, são as que são ouvidas. Mas a oração realmente funciona. Em outras palavras, Deus não apenas ouve, mas Ele responde às orações. Isaac orou por 20 anos porque sua esposa era estéril. 20 anos orando. Não sei quantos de nós oraria 20 anos por um pedido, sem ter a resposta. Você oraria 20 anos, esperaria 20 anos para obter resposta? A Bíblia diz que ele obteve então resposta e Rebeca concebeu. Gênesis 25, 19 e 26. Mas durante esses 20 anos é possível que Isaac tenha pensado assim: vou fazer como meu pai Abraão. O que Abraão fez? Sara não podia lhe dar filhos, e ele então usou um princípio da cultura mesopotâmica da qual ele vinha, que dizia o seguinte: que uma mulher estéril podia pegar a sua escrava e entregar como mulher ao seu esposo, e os nenéns, os filhos que nascessem desta sua escrava, seriam dela. Fazia parte da cultura mesopotâmica. Preste atenção nesse detalhe que eu vou chamar agora a sua atenção. Nem tudo da nossa cultura é espiritual, é divino e é correto. Nem tudo. Às vezes há um encantamento com a cultura. Isso aqui é a cultura brasileira. A gente tem que valorizar a cultura. Nem tudo da cultura deve ser seguido. Bem disse John Stott, fazendo meditação no Sermão do Monte, que ele chamou contracultura cristã. Nós somos chamados muitas vezes a viver a contracultura, gente. Porque muitas vezes nós estamos seguindo ao rodo aí, do que todo mundo está fazendo. Vamos lá, vamos na onda. Pois bem, Isaac não usou daquele princípio aceito pela cultura, que mais tarde o próprio Jacó também vivenciou com as suas esposas. Cultura. Ele não usou isso. Ele, diz a Bíblia, orou insistentemente ao Senhor por sua esposa. E o Senhor
ouviu a sua oração. Deus ouve as orações, meus amados irmãos. Às vezes Ele vai dizer para a gente, não. Às vezes a sua oração vai ter como resposta não. Moisés quis ver a glória de Deus, quis ver a face de Deus. Deus disse não. Sabe por quê? Deus disse não para Moisés, gente. Vocês se lembram por quê? Deus explicou para Moisés. Ele disse, ninguém pode ver a minha face e viver. Eu não quero que você morra, Moisés. Então eu vou dizer não para você. Eu vou fazer outras coisas. Vou mostrar minha bondade, mas a minha face você não vai ver. Porque no dia que você ver a minha face, você vai morrer. E eu não quero que você morra. É o Deus da vida. Então, às vezes, Deus vai dizer não para você, que é para poder salvar a sua vida, poupar você de um caminho mau. Às vezes você está pedindo uma coisa que não é o melhor para você, mas você não consegue enxergar. Aí Deus diz não. Já ficou frustrado com alguma coisa assim? Deve ter um bocado de gente aí frustrada com a sonhada viagem pela 1, 2, 3 milhas. Senhor, perdi. Sabe lá se Deus está te poupando de um negócio lá. A gente não aceita. Quando não dá certo, a gente fica reclamando. Ai, Deus não me ouve. Só ouve o pastor, né? Mentira, gente. Deus às vezes vai dizer não, porque Ele está te poupando. Ele quer o melhor para você. Eu não esqueço de um momento especial na vida de Jesus, que foi a morte de Lázaro. Jesus está provavelmente há 4 dias, ou há 2 dias de viagem, né, da cidade onde morava Lázaro, né, Betânia. E ele recebe uma informação, uma mensagem que vem das 2 irmãs, Marta e Maria, de que Lázaro estava doente à morte. E a Bíblia diz de forma muito estranha que quando Jesus recebe aquela notícia, a Bíblia diz, esperou ainda 2 dias. E ele vira para os seus discípulos depois de 2 dias e disse, nosso amigo Lázaro dorme. Aí o pessoal disse, não, se ele está dormindo, está uma beleza. Ele disse, não, morreu. Por que Jesus esperou 2 dias para responder à oração? Por que Jesus esperou 2 dias para então pegar 2 dias de viagem e chegar 4 dias depois que Lázaro já estava morto? Já se perguntou isso? Por que Jesus não foi imediatamente? Ele sabia que Lázaro ia morrer. Ele, indo rapidamente, alcançaria Lázaro com vida. Por que não foi antes? Sabe por quê, gente? Porque ele visava realizar um milagre ainda maior na vida de Lázaro. Ressuscitou Lázaro. Então, quando Deus diz não, é talvez porque Ele queira nos dar algo muito maior. Quando Ele diz não, é porque Ele quer nos proteger. É porque Ele nos quer dar algo que faça bem à nossa vida e não algo que faça mal. Então toma cuidado com o que você pede. Consulte ao Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Concluindo, a experiência de estar exilado em Pátimos combina com a de estar no Espírito na oração, como nós vimos. Com ela percebe-se a incapacidade pessoal de João. Estava exilado, não podia fazer nada, não podia resolver as coisas. Estava exilado, mas ao mesmo tempo, a participação no poder de Deus. Ele estava orando em espírito. Lembram que diz o texto? Em Pátimos, o Império Romano disse, quem manda somos nós. Mas em espírito e em oração, Deus estava dizendo a João, quem manda sou eu.